Fala pessoal, tudo bem? Pedro Oliver Cartola por aqui. Espero que todos vocês estejam bem e sejam bem-vindos para mais um vídeo de estudos, certo? Dessa vez da rodada 7 do Brasileirão de 2026. E antes de qualquer coisa, muito obrigado a todos pelo apoio do meu primeiro vídeo, né, que eu postei dessa última rodada. Gostei bastante dos feedbacks que vocês me deram, não só de melhorias, mas também por eu ter começado esse canal, que é algo que eu tinha muita vontade e espero ajudar bastante vocês com os meus estudos, certo? Bom, antes de qualquer coisa, se você tiver alguma sugestão, pode comentar aqui embaixo. O microfone, áudio, alguma coisa que estiver ruim, pode mandar mensagem aqui que eu busco melhorar. Microfone mesmo vou correr atrás. O tempo do vídeo, muita gente reclamou. Eu vou tentar dar uma encurtada e deixar o vídeo um pouco mais resumido, né? Tudo bem que é um vídeo de estudo, então como é um vídeo que eu me gravo estudando a rodada, ele costuma ser um pouco mais demorado mesmo porque o meu estudo demora, ele é um pouco prolongado. Mas eu vou tentar dar uma encurtada aqui para facilitar para vocês assistirem, certo? E uma forma também boa de vocês conseguirem assistir o vídeo com mais facilidade é colocando no 1.5x ou no 2x na velocidade de reprodução do YouTube. E aí vocês conseguem deixar o vídeo mais rápido e ficar mais fácil de assistir, certo? E, para quem não consegue assistir o vídeo completo, eu vou fazer também um vídeo resumido de 10 a 15 minutos, escalando o meu time, explicando o porquê daqueles jogadores. Para quem só conseguiu assistir o vídeo resumido, é isso. E amanhã eu pretendo fazer uma live, no caso, né, no dia... Hoje que dia que é? Hoje é dia 17. Então amanhã, dia 18 de março, no dia do fechamento da rodada, eu vou fazer uma live. Provavelmente a partir das 5h30, eu já começo a transmissão da live por aqui no canal mesmo, fechou? Para quem conseguir acompanhar, vou ajudar vocês, vou escalar meu time final, ficar de olho nas notícias, vai ser bem legal. A gente acompanhar todo mundo junto e eu posso ajudar vocês aí tirando as dúvidas, fechou? Bom, é isso. Quem gostou do meu último vídeo, se quiser se inscrever, deixar o like e tudo mais, eu agradeço. Agora, antes da gente começar de fato os estudos, vamos analisar um pouco o meu último time. Eu fiz 69 pontos com esse time, não fiquei satisfeito, mas também não me arrependi das minhas escolhas, porque era um time com muito potencial, esse 4-4-2, com peças muito boas no meio de campo. Matheus Pereira e Neymar, que cobravam pênalti, enfim, eram os caras do jogo. O Matheus Pereira, apesar de desempenhar bem, ter jogado bem o jogo, não pontuou. E o Neymar fez uma partida bem ruim. Então, é isso, uma decepção até do meu capitão. E o Jean Carlos acabou não começando jogando. Entrou no segundo tempo, fez só 2 pontos. Então, ele nem subiu para o meu time titular, certo? Flávio Lopes correspondeu, era o melhor atacante, melhor capitão. Ronier decepcionou. E minha defesa foi, no geral, muito boa. Matheus Cunha era o goleiro, tá? Aqui tá o Anderson, mas era o Matheus Cunha. Bom, é isso. Eu, apesar de tudo, não me arrependi do time. Eu realmente achei que o 4-4-2 era a melhor formação, por conta de ter meias melhores e, inclusive, eles eram até mais baratos do que os atacantes, com o mesmo ou até mais potencial. Então, é isso. Agora, bora para a próxima rodada, fechou? Vamos vender tudo aqui. Bora lá. Bom, vamos analisar os jogos aqui. Primeiro jogo, Palmeiras e Botafogo. Aqui já tem um favoritismo gigante pro Palmeiras, certo? Eu vou olhar aqui os últimos jogos como mandante do Palmeiras, apesar da gente saber que vem muito bem. E tá. Bugou aqui o trem. Deixa eu reiniciar, agora foi. Bom, vamos lá. Últimos jogos do Palmeiras em casa. Contra o Mirassol 1-0, segurou o SG. Contra o Novo Horizontino 1-0, também segurou o SG. Contra o São Paulo 2-1, tomou gol. E contra o Flu 2-1, também tomou gol. Então, assim, é um time que vem ganhando muitos jogos em casa. Tem um SG legal jogando em casa, certo? E vem fazendo muitos gols. Agora vamos dar uma olhadinha no Botafogo, retrospecto fora de casa, que eu acredito que vem bem ruim. Vamos lá, resultados. Vamos ver se agora pega todos os jogos. Carioca. Todos. Vamos lá. Bom, último jogo aqui do Botafogo jogando fora.
foi contra o Barcelona, empatou 1-1, certo? Contra o Boa Vista, venceu 2-0. Contra o Nacional, 1-0, não fez gol. Então esse foi o primeiro jogo, né, que não fez gol fora de casa. 1-0, Fluminense, não fez gol. 2-0 Vasco, não fez gol. 5-3 Grêmio, não fez gol. Então aqui a gente encontra, assim, jogos bem ruins do Botafogo fora de casa. Não venceu só um, que é contra o Boa Vista. Então espera-se um jogo em que o Palmeiras vai ter muita oportunidade de fazer gol. E assim, é o principal favorito. Eu acho que tem muitas peças do Palmeiras pra gente escalar. A gente vai ter que ficar só de olho no preço. Vitor Roque aqui tá em dúvida com o Alan, mas se ele já tiver recuperado, acho que ele volta pra esse jogo. Se bem que vai ter o jogo contra o São Paulo, né? Tem chance dele talvez só começar jogando contra o São Paulo. Mas, enfim, é uma peça excelente pra gente ficar de olho. Fechou? Primeiro favorito não só pra vencer o jogo, mas segurar o SG também. Ótimo SG aqui do Palmeiras. Bom, vamos lá. Próximo jogo, Bahia e Bragantino. Vamos dar uma olhada em como está o retrospecto do Bahia em casa. Eu acredito que seja bom. Todos. Certo, vamos lá. Bahia em casa. Empatou com Vitória 1-1, tomou gol. Venceu o Vitória 2-1, também tomou gol. Venceu o Juazeirense 4-0, tomou gol. Venceu o Roguins na Libertadores 2-1, também tomou gol. Então, até então, os últimos 4 jogos em casa tomou gol em todos. Certo? Jacuipense também tomou gol. Então, 1-1 contra o Flu. Então, assim, apesar de ter mantido, não ter perdido nenhum jogo, né? Só ter empatado e ganhado jogos, tomou gol na maioria deles. Então, eu acho que é um SG um pouco arriscado aqui o do Bahia, tá? Quem estiver visando peças defensivas como o Juba, o Ronaldo. Vamos ver o retrospecto do Bragantino fora. Red Bull Bragantino. Vamos ver. Todos. Certo. Bragantino fora de casa. 1-1 contra o Grêmio. Deu trabalho pro Grêmio aqui, né? Que mais? Perdeu pro Corinthians 2-0. Empatou com o Velho Clube 1-1. Então até agora fez gol em 2 dos 3. Venceu o Curitiba por 1-0 jogando fora. E empatou com o Santos 0-0. Então assim, é uma defesa não tão vazada. Toma poucos gols jogando fora. Enche o saco. Costuma marcar. Então eu acho que esse é um jogo complicado de escalar defensores. Talvez ali um Juninho Capixaba que não tá aqui, né? Vamos ver o que aconteceu com o Capixaba. Tá suspenso o Juninho Capixaba, então é até uma boa para jogadores ofensivos do Bahia. Perde bastante defensivamente o Bragantino sem o Capixaba. E ofensivamente também, né? Bom, é um jogo para ficar de olho, mas assim, eu acho que não tem tantas peças que se destacam aqui. Vamos ver melhor depois nos rendimentos, mas eu gosto bastante do William José. Gosto bastante do Pulga. Então, William José, Pulga. Vamos ficar de olho. Mas, a princípio, eu acho que é um jogo que, pra mim, é um jogo de ambas marcam. Só que ele é um pouco imprevisível, né? É isso. Vamos ver se tem sedimento pro Ronaldo, que ele é um goleiro que vem muito bem esse ano. Vamos lá, próximo jogo. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Aqui tá um jogo em que poucas pessoas estão olhando. Poucas pessoas não, né? Assim, por conta de ser uma rodada que tem muito favoritismo no Palmeiras e no Flamengo, só que os jogadores estão caros, a galera vai tentar achar um outro favorito que não seja Palmeiras e Flamengo para escalar. E muita gente tá vendo esse terceiro favorito no CAP, né? E eu concordo, porque é um time que vem bem jogando em casa. A gente vai olhar aqui agora. Os últimos jogos do CAP em casa. Perdeu pro Londrina. Não fez nenhum gol. Perdeu pro Corinthians. Galera. Esquece que eu falei. Eu lembro que o retrospecto do Atlético, na verdade, era melhor fora. Mas eu não lembrava que os jogos em casa estavam tão ruins assim. Bom, perdeu os 2 últimos jogos que jogou em casa.
que mais que teve por aqui? Venceu o Santos 2-1. Venceu o Foz do Iguaçu 5-0, não considero tanto. E venceu, agora aqui são os jogos do Paranaense. Bom, é isso. Os últimos jogos não agradam tanto, tá? Não só em SG, mas também em gols marcados. E é um time que vem marcando mais gols jogando fora de casa. Porém, o que empolga é essa escalação do Cruzeiro, tá? Provavelmente o Cruzeiro vai rodar elenco aqui. E o Caio Jorge acho que não vai estar disponível ainda. O Matheus Pereira tá suspenso, então as duas principais ameaças para fazer gol não estarão no jogo. Então deixa um SG bem legal do Atlético Paranaense, que não vai segurando, mas pode ser uma boa. E o Gerson, inclusive, também não tá aqui nos prováveis, provavelmente vai ser poupado, tá? E, claro, só pelo fato de ser o Matheus Cunha no gol, que desde o Flamengo ele é muito chama-gol, né? Apesar de ser baratinho no Cartola. E eu acho que tem um potencial absurdo o ataque do Cap nessa rodada, tá? E vamos ver os retrospectos do Cruzeiro, fora de casa aqui, rapidinho. Então, Cruzeiro fora de casa. Resultados. Todos. Vamos lá. 2-0 Flamengo pra cima do Cruzeiro, certo? Vitória aqui do Flamengo. 1-0 do... Não, perdão. Jogando fora. 2-1 pro Cruzeiro. Venceu o jogo, tomou gol. Então, até então, nos últimos 2 jogos, tomou 3 gols, né? Também tomou gol aqui do URT. Venceu a partida por 2-1. Então, costuma fazer gols fora de casa. 2-2 contra o Mirassol. Mais um jogo fazendo gols, né? Mas também empatando e tomando gols. E 1-0 que venceu o Betim fora de casa. Que mais algum jogo que interessa. Contra o Tombense também tomou gol. Então, assim, é um time que vem tomando muitos gols jogando fora de casa, tá? E então corresponde à estatística de já ter a defesa vazada, o goleiro chama gol e não ter os titulares, né? Em campo. Então vai ser um jogo muito bom pro Cap. Várias peças pra gente ficar de olho, principalmente no Viveiros, tá? Viveiros é um cara muito bom, não só de cartola, mas em campo mesmo. Viveiros, Mendonça, são jogadores muito bons. O Mendonça, inclusive, costuma cobrar pênalti. Não vamos ter o Zapelli, por conta disso, ficam 2 jogadores aqui em dúvida, o Chiquete e o Dudu, que vão ser excelentes para a rodada. Eu vou explicar o porquê mais para frente, mas vai ser a questão de dinheiro, né? Como é uma rodada cara, com os favoritos sendo Palmeiras e Flamengo, os jogadores caros, a gente vai acabar precisando escalar alguns jogadores baratos e uma possibilidade, né, pode ser aqui o Chiquete, que o Dudu também é baratinho. Vou mostrar depois para vocês. Julimar, Benavides, que sobe bastante, Esquivel, que ele é um pouco mais defensivo, Arthur Dias. Resumindo, o time inteiro do Cap vai ser muito interessante de ser escalado, certo? Por parte do Cruzeiro, eu acho que só o Matheus Cunha, para quem quiser, para quem não tiver cartoleta pro próximo goleiro, né, que seria o Brazão, acho que dos mais baratos. Eu acho que o Matheus Cunha é excelente para, sim, completar o seu time. Não vou dizer que ele é excelente para fazer defesa e segurar SG não, mas para completar o seu time sendo baratinho, ele é uma boa opção. Fechou? Próximo jogo. Aqui tem Mirassol e Curitiba. Vamos ver como vem o Mirassol em casa. Curitiba fora a gente já sabe que é um time chato, que costuma fazer gols e desempenhar melhor fora de casa do que em casa. Então é uma oportunidade de escalar jogadores do Curitiba aqui. Mirassol em casa, 2-2, tomou gol e empatou. Aqui não tá mostrando o brasileiro. Deixa eu ver se agora atualizou. Agora atualizou. Mirassol em casa, 2-2 contra o Santos. Fez gol e tomou gol. 2-1 contra a Portuguesa. Fez gol e perdeu o jogo. 2-1. 2-2 contra o Cruzeiro. Empatou e tomou 2 gols. Então, uma recorrência muito grande de gols tomados, né? Os últimos 3 jogos do Mirassol em casa, ele tomou 2 gols em todos os jogos. Então, excelente para o ataque do Coxa, tá? Excelente para o ataque do Coxa. Vem com uma defesa bem vazada jogando em casa. Mais um jogo vazado aqui, ó. Mirassol e Novo Horizontino 1-1. Mirassol e Vasco 2-1, tomou gol de novo. E só aqui contra o Bragantino, que não tomou gol. Então, assim, não vem vencendo jogos, vem empatando ou perdendo. Venceu um ou outro, mas vem tomando gol em todos os jogos que atua em casa, certo?
Então, excelente os jogadores do Curitiba. Mas vamos ver então se realmente corresponde essa estatística. Vamos ver como vem o Curitiba jogando fora de casa. Não se assustem, tá? Eu me assustei das últimas vezes que eu vi. Vamos ver como que vem o Curitiba jogando fora. Venceu o Corinthians por 2-0. Empatou com a Chapecoense 3-3. Venceu o Cruzeiro 2-1. Perdeu, né, aqui pro Bragantino. 1-0 pro Braga. Nossa, aqui tá puxando jogos de 2023. Calma aí que aqui tá errado. Tô puxando só brasileiro. Vamos lá. Pronto. Venceu o Corinthians 2-0. Empatou com o Operário 2-2. Empatou com a Chape 3-3. E agora não perdeu. Venceu o Cruzeiro 2-1. Venceu o Cianorte 1-0. Empatou com o Cascavel 1-1. Venceu o CAP 1-0. Venceu o Maringá 1-0. Então, assim, é um time que desempenha muito bem fora de casa. Não, dos últimos 7 jogos que eu olhei aqui, não perdeu nenhum. Empatou 3 e venceu vários aqui. Então, é um time pra gente ficar de olho, tá? Principalmente no setor ofensivo, porque a gente já viu que o Atlético... Perdão. O Mirassol vem tomando muitos gols, tá? Então, Breno Lopes, Lucas Ronier, mesma galera que vocês escalaram na última rodada, continuam de olho, tá? Para essa rodada. Josué que bate pênalti, baratinho pra rodada. Então, fiquem de olho nesses jogadores ofensivos do Curitiba, que eu acho que vai ser excelente escalar eles. Eu prefiro bem mais escalar os jogadores do Curitiba nesse jogo do que jogadores do Mirassol, que nenhum me chama tanta atenção, tá? Nenhum. Talvez o Igor Formiga, talvez Reinaldo, mas não é a mesma fase. Talvez o Walter. De resto, acho que nenhum, tá? Vamos dar uma olhadinha depois nas estatísticas. Tem o Negueba também. Mas, a princípio, acho que é um jogo com favoritismo pro Curitiba, apesar do mando de campo, tá? De acordo com o que o time vem desempenhando fora de casa, tá? De olho em pecinhas do Curitiba. Ótimo pro Lucas Ronier valorizar. Galo e São Paulo. Vamos ver aqui como que vem os dois times. Atlético Mineiro, eu sei que não tá nas melhores fases, né? Vamos lá. Últimos jogos do Galo jogando em casa. Venceu o Inter por 1-0. Empatou com o América 1-1. Empatou com o Remo 3-3. Vem tomando gol. Empatou com o Atlético 1-1. Então é um time que vem empatando bastante, né? 2-2 contra o Palmeiras. Então, assim, é um time que não vem atuando bem jogando em casa. Empatou a maioria dos jogos. Tomou gol na maioria dos jogos. Então, é um jogo que, assim, a gente até pode visar peças, né? Como o Hulk, cobrador de pênalti, excelente para rodada. Também podemos olhar para o próprio Vitor Hugo, que vem atuando bem jogando em casa. Renan Lodge. Mas agora vamos dar uma olhadinha no retrospecto de São Paulo jogando fora, tá? Pra gente ver se realmente corresponde e se anima escalar algum jogador de São Paulo aqui para essa rodada. Vamos lá, último jogo fora de casa. Venceu o Bragantino 2-1. Opa. Atualizar aqui. Aqui, voltou pro Galo, que era o São Paulo. Resultados brasileiro. Venceu o Bragantino 2-1. Perdeu pro Palmeiras, tomando gol. Venceu o Curitiba 1-0. Venceu o Bragantino 2-1. É um time que vem jogando bem fora de casa, né? Venceu a Ponte Preta por 2-1. Empatou com o Santos 1-1. Então, não perdeu. Só perdeu pro Palmeiras dos últimos jogos. Então, é um time que vem jogando bem fora. Então, é um jogo bem previsível, tá? Acredito que talvez seja um jogo de ambas marcam. E eu acho que é interessante, talvez, um SG Coringa aqui do São Paulo, tá? Mas vamos ficar de olho se nos scouts, se algum jogador aqui, algum scout anima a gente. E a princípio, ó, Caleri em dúvida. Não sei se realmente vai ficar em dúvida, mas Caleri que tá em dúvida. Lucas Moura também. E alguns jogadores do Galo também em dúvida. Vamos ficar de olho aqui. Mas é um jogo que é favoritismo, claro, do Galo por jogar em casa, mas um jogo bem imprevisível. Então, vou fugir, eu acho, desse jogo. Vou acabar fugindo dele.
Aqui temos agora Vasco e Fluminense. Vamos dar uma olhada aqui como vem o Vasco em casa. Vasco em casa venceu o Palmeiras por 2-1. Perdeu pro Flu, jogando em casa. Empatou com Volta Redonda, 1-1. Perdeu pro Bahia, 0-1. Venceu o Botafogo 2-0. E aqui empatou com a Chape. Assim, vem tomando gols jogando em casa, apesar de ser um comando novo, né, do Renato Gaúcho. Eu acho que empolga. Cuiabano, excelente nome, tá? Para essa partida. Mas, assim, eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado porque o retrospecto do Flu vem muito bem. O Fluminense é um time que vem jogando muito bem esse ano. Temos que tomar cuidado, então, em escalar jogadores do Vasco, principalmente na defesa. E já tivemos esse confronto, inclusive no Carioca. Deixa eu até colocar todos aqui. Então vamos lá, Fluminense jogando fora. Venceu o Remo por 2-0. Perdeu, né, pro Palmeiras, 2-1. Venceu o Vasco, olha só, já teve esse jogo no Carioca e o Fluminense venceu o Vasco fora de casa, então é interessante até a gente olhar esse jogo aqui, o que aconteceu. O Serna fez um gol, na verdade agora eu lembrei desse jogo. O Serna não vai para campo, tá? Quem foram os destaques desse jogo? Teve aqui um destaque, claro, pro Serna que fez o gol. John Kennedy jogou mal aqui pela nota. Andrés Gomes, quantos desarmes o Andrés Gomes fez aqui? 2 desarmes para Andrés Gomes. Nenhum chute, nenhuma finalização para o gol. Barros, vamos ver. Ele tá expulso, né? Então nem adianta a gente ver tanta estatística para ele. Outro jogador interessante é o Ducho. Vamos ver se ele teve média básica. Defensivamente ele fez um desarme, uma recuperação de bola e 2 finalizações, sendo uma no gol. Então, legal. Fez a média básica aqui de uns 4 pontos que ele vem fazendo. Canóbio, joga esse jogo? Joga. Tanto o Canóbio quanto o Savarino. 4 desarmes para o Canóbio e apenas uma finalização. Passes decisivos não. Certo. Acho que assim, é um jogo pra gente ficar de olho. O retrospecto do Fluminense fora de casa vem bem, tá? Então eu acho que é um jogo bem previsível. Por se tratar de um clássico, acredito que pode ser um jogo de poucos gols. E tem peças interessantes pra gente ficar de olho, tá? O gol saiu aqui pela esquerda, tá? Então provavelmente vai ser um jogo melhor pro Savarino aqui. Se alguém quiser escalar um jogador no meio de campo. Inclusive, isso é algo que pouca gente sabe. Pouca gente não, mas quem assiste os jogos sabe que quando o Savarino joga, o Lucho Acosta costuma jogar um pouco mais recuado. Claro, ele acaba participando também, mas o Savarino acaba roubando um pouco o destaque do Lucho Acosta. Então, sempre que o Savarino for titular, o Lucho Acosta pode perder um pouco de prioridade. Então, eu acredito que seja até melhor visar o Savarino para a escalação, tá? Então, se você está pensando em ir de luxo, talvez o Savarino seja uma boa. Não só para você ter mais potencial, mas também ter até um diferencial para tirar ponto da rodada. Tirar ponto dos seus adversários, certo? E na última rodada isso realmente aconteceu. O Savarino deu 2 assistências e o Lucho acabou não conseguindo participar de gol. Apesar de ser muito importante para o time, tá? Então aqui eu fico de olho nos dois, né? Lucho, Savarino, Canóbio, John Kennedy um pouco. Do lado do Vasco tem Andrés Gomes, tem Cuiabano, muito jogador bom. Paulo Henrique, excelente, né? Agora os laterais do Vasco, bem ofensivos, tanto Paulo Henrique quanto Cuiabano. Acho que vão ser muito bons para a Cartola esse ano. Só que eu não sei se para esse jogo, né? Que é um clássico, os dois times vêm numa fase boa. E aqui tem o René também, tá? Que é uma peça excelente. Bom, acho que é isso. Próximo jogo. Temos mais alguns aqui. Vamos dar uma passadinha rápida no Santos. Santos em casa. Assim, é um time que decepcionou muito nesse último jogo, tá? Contra o Corinthians, esperava bem mais. Então venceu não, empatou 1-1. Venceu o Vasco por 2-1.
Venceu o Velho Clube por 6x0. Empatou com o São Paulo, 1x1. Empatou com o Bragantino, 0x0. Bom, eu acho que assim, tem peças pra ficar de olho, né? Gabigol, Neymar, sempre. Rony, talvez. Barreal, ó. Barreal sendo titular excelente, tá? Pra partida. E vamos ver agora o Inter, que não vem jogando bem, tá? Vem perdendo vários jogos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Bom, Internacional fora de casa. Perdeu pro Galo, 1x0. Vamos ver por onde que veio o gol. O gol veio do Coelho, aqui pela direita, tá? Assistência do Hulk. Perdeu pro Grêmio, 3x0. Empatou com o Remo, 1x1. Que mais? Jogando fora de casa. Perdeu pro... Não, venceu o Ipiranga. Empatou com o Fla. Então, assim, não vem desempenhando bem fora. E vamos até olhar esse jogo aqui do Grêmio pra ver por onde que vieram os gols, né? Como não é um jogo que conta pra scout. O gol veio das pontas, tá? Então, mais um jogo em que o gol vem pelas pontas. A Muzu e aqui o namorado. E o Vieri que conseguiu participar do gol. Eu acho que, assim, é um jogo que tem tudo pro Barreal ir muito bem, tá? Porque o Internacional vem sofrendo bastante pelas pontas, então não só o Barreal, mas também o Rony tem muita chance de participar. Gabigol e Neymar, claro que tá no bolo, mas eu acho que é um jogo muito bom pro Barreal, caso ele realmente seja titular, tá bom? E acho que eu não destaco ninguém aqui do Inter, talvez Alan Patrick, quem tiver confiante, mas acho que para essa rodada não vai ser interessante não, certo? Jogadores defensivos, tem o Lucas Veríssimo voltando, tem o Gabriel Brazão, tem o Bom Tempo, baratinho, só que ele tá em dúvida, né? Então, toma cuidado. E o Gabriel Menino também é muito bom, mas tá em dúvida. Então, é isso. Tomar cuidado com essas dúvidas aqui. Próximo jogo. Aqui tem um favoritismo bem grande pro Santos, tá? Apesar de não ser tão bom, eu acho que eu coloco um favoritismo por cima do Santos. Aqui agora vamos pra Grêmio e Vitória. Opa! Vamos ver se o Grêmio jogando em casa vem correspondendo. Os últimos jogos do Grêmio em casa. 1x1, empatou com o Braga. 3x0 no Inter. 2x1 no Galo. Até agora só não tomou um gol em um jogo. 1x1 contra a Juventude. 1x1 contra o Novo Hamburgo. 1x0, perdão. Venceu. 5x3. Assim. É um jogo... É um time que vem fazendo gols jogando em casa, mas não vem tendo tantas vitórias, né? São vários empates aqui e algumas vitórias. Então é um jogo em que, apesar de ter um favoritismo por parte do Grêmio, agora a gente tem que ficar de olho no Vitória. Se é um time que vem tomando gol fora ou não, tá? Bom, vamos lá. Resultados: Vitória. Copa do Nordeste, Brasileirão, todos. Vamos lá. Vitória jogando fora de casa. 1x1, que empatou com o Bahia. 5x... aqui já tem um problema. 5x1 pro Palmeiras, então tomou muitos gols aqui pelo Palmeiras, vamos até ver. Na verdade, isso aqui vai contar, né, nos scouts, mas senão eu iria ver por onde veio os gols. Aqui não conta. E aqui já é 2025. Vitória jogou poucos jogos assim ou não? Acho que bugou. Não, agora consertou. Perdeu pro Bahia, 2x1. Vamos ver por onde vieram os gols. Aí foram os dois do Jean Lucas, né? Então interessante talvez para meio campo. Empatou com Jequié, 2x2. Perdeu de 5x1. Venceu de 2x0. Eu acho que assim, esse 5x1 é um placar que, claro, fala muito sobre o demérito do Vitória jogando fora de casa, mas principalmente pelo Palmeiras vir fazendo muitos gols e ter o mando de campo a favor deles, né? Então eu acho que assim, é um jogo excelente para o Carlos Vinícius, é um jogo excelente para Muzu, para Monsalve, que jogou bem o último jogo, né? Fez o gol, Noriega, próprio Vieri aqui para participar, vem bem baratinho. E eu acredito que o Vitória vem tendo bastante fragilidade, né? Defensivamente, então
tem tudo pro Carlos Enis participar de um gol, Noriega talvez, então excelente. E do time do Vitória acho que não destaco ninguém não, a gente depois pode ver. Talvez o Lucas Arcanjo pra defesa, vamos dar uma olhada. Mateuzinho, mas acho que esse time aqui eu não vou olhar muito não. Agora por último, não, na verdade ainda tem mais um jogo, né? Agora vamos ver Flamengo e Remo. Aqui tá o segundo principal favorito da rodada, tá? Que é o Flamengo, perdão. Palmeiras e Flamengo. Vamos dar uma olhada? Flamengo como vem jogando em casa? Vamos lá. Flamengo jogando em casa. Aqui, vamos lá. 2-0 pra cima do Cruzeiro, não tomou gol. Perdeu pro Lanús, né? De 3-2, tomando 3 gols. 3-0 pra cima do Madureira, não tomando gol. 7-1 do Sampaio Corrêa. 1-1, né, contra o Inter, empatou. Perdeu o jogo contra o Corinthians. Assim, vinha no retrospecto mais ou menos. Porém, agora com o novo técnico, né, o Leonardo Jardim, vem correspondendo bastante. Porém, o maior problema aqui é a dúvida. Quem joga? Assim, de momento, pelo menos aqui no Prováveis, tá como o Rascaeta provável, tá como o Pedro provável, tá como o Paquetá provável, Varela. Então são jogadores interessantes pra gente escalar e tomar cuidado, né, com as dúvidas aqui do Samuel Lino, do Carrascal, que nem tá aqui entre os prováveis, né? Então, tomar cuidado, vou até ver se ele não machucou, não. E o Remo, assim, a gente até pode olhar o retrospecto, mas vem tomando muito gol fora, né? Muito gol mesmo. Remo jogando fora de casa. Todos. Perdeu de 1-0 pro Coritiba. Empatou 0-0. Venceu, né? 3-2 fora. Empatou 1-1. Empatou 2-2. Empatou 3-3. Então o time empatou 1-1. É um time que, assim, apesar de perder e empatar muitos jogos e tomar gols, eles também fazem gols, né? Então, tomar cuidado com talvez um SG do Flamengo, que é um SG muito bom pra rodada, ser vazado, tá? E acho que o principal problema é pelo fato dos jogadores defensivos do Flamengo estarem valorizados, tá? Então, se por um acaso toma um gol, fica, sei lá, 3-1 o jogo, é perigoso para valorização. Então, tomem cuidado em colocar muitos jogadores do Flamengo, porque o Remo vem vazando, vem fazendo gols, jogando fora, tá? Tem aqui o Manga, o Vitor Bueno vão jogar, então acaba sendo um pouco perigoso, tá? E agora, peças do Remo, acho que para essa rodada não tem como, nenhum goleiro. É isso. E agora, por último, Chape e Corinthians. Um jogo esquisito, tá? Porque, olha aqui, antes de comentar, os jogadores do Corinthians todos em dúvida. Tudo dúvida, o Caio César, Depay. Então, ficar de olho. Vamos ver aqui a Chape. Chapecoense em casa, 1-1. Tomou gol. 3-3. Tomou gol. 4-2. Tomando gol. Então, assim, vem fazendo bastante gol, tá? Jogando em casa. E também vem tomando. Por enquanto que tomou gol em todos. Agora aqui já é da Série B, né? Aqui esse ano. 6-0. 1-0. Aqui do campeonato deles, catarinense. Vamos ver o Corinthians fora. Eu sei que vem mal, mas vamos dar uma olhadinha. Corinthians fora de casa. Empatou com o Santos, né? 1-1. Um jogo muito bom do Caio César. Perdeu pro Novo Bragantino 1-0. Empatou com o Cruzeiro 1-1. Então, aqui, ó, tomou gol em todos os jogos, tá? Os últimos 3. Tomou gol contra a Portuguesa. Então, assim, vem tomando poucos gols, mas também vem fazendo poucos gols, tá? Então, acredito que pode ser um jogo aqui de ambas marcam. Acho que, na verdade, provavelmente vai ser um jogo de ambas marcam aqui. E agora, jogadores para ficar de olho. Jean Carlos, se jogar. Walter Clar, bate pênalti. Depay, se jogar. Caio César, se jogar, muito bom. Breno Bidon, que tá nos prováveis aqui, excelente. André, para desarme, talvez participar de gol.
Carvalheira, tá? Da Chape. E eu acredito que seja isso. Talvez um Hugo Souza. Mas eu acho que vai ser um jogo complicado de escalar porque os jogadores do Corinthians estão todos em dúvida aqui, tá? Acho que o favoritismo é da Chapecoense. E é isso, certo? Bom, vamos lá. Vamos agora para analisar os scouts, tá? Da rodada. Então, vamos olhar jogador por jogador aqui. Jogador por jogador não, mas pelo menos para os principais, tá? Antes, vamos ver o cruzamento de scouts para goleiro. Eu vou ver só os últimos 5. Goleiro. Pontuação total. Bom, vamos lá. Time que mais vem cedendo pontos jogando fora de casa é o Bragantino, tá? Mas o Bahia não corresponde tanto, não conquista. Depois vem o Inter, e o Santos também não vem conquistando. E por último vem o Remo. Olha só que interessante, hein? Para colocar o Rossi. O Remo e o Cruzeiro, né? Então, tanto o Santos quanto o Rossi são excelentes para a rodada, tá? E invertendo o lado aqui. Olha só, o Vasco é o time que mais cedeu pontos jogando em casa e o Fluminense é o time que mais conquista. Excelente, excelente pro Fábio, tá? Essa estatística. O que mais que podemos destacar aqui? O Bahia cede bastante, o Cleiton conquista. Então, talvez uma apostinha no Cleiton. Rafael também. E o Rangel. Vamos olhar a defesa? Eu acho que é até mais interessante de olhar a defesa aqui. Goleiros. Defesas, vamos lá. Então, o time que mais vem cedendo defesa jogando em casa é o Bragantino. Excelente pro Ronaldo, tá? Depois, Flu e Inter. Então, fica muito bom aqui pro Brasão, que é um goleiro bem baratinho pra rodada. E agora, invertendo. Mesma coisa. O time que mais cedeu defesa é o Vasco e o time que mais conquistou é o Fábio. Então, pra quem quiser investir em goleiro, eu acredito que a melhor opção aqui, com certeza, seja o Fábio, tá? Opa. Tem que vender, voltar para 4-3-3. Por que eu não consigo alterar? Não consigo alterar a formação. Deixa eu dar um... atualizar aqui de novo. Ah, é aqui em cima que muda. Ah, agora faz sentido. Vender, vamos lá. Então, acho que o melhor goleiro para a rodada provavelmente vai ser o Fábio, tá? Por conta dessas defesas e talvez o SG, mas, claro, tem que ficar de olho. Mas pelo sedimento aqui, eu gostei muito do Fábio. Vou deixar ele aqui por enquanto. Outro time que cede bastante é o Palmeiras e o Mirassol. E o Grêmio, na mesma medida aqui. São jogadores interessantes. Vamos ver se tá legal pro Cruzeiro. Não, Cap chuta pouco. Poucas defesas, mas o Cruzeiro conquista, né? Acho que é isso. Eu acho que assim, vamos dar uma olhada agora por cima nos jogadores principais. Mas falando de goleiro, a gente vai acabar optando por goleiros baratos, tá? Não tem muito pra onde fugir. Porque é uma rodada cara. Então vamos olhar aqui os principais dos baratinhos. Tem o Rossi, pra quem tiver cartoleta. Pontuações em casa 10 e 2, né? 10 e 3 pontos, na verdade. Os últimos goleiros, 2 foram bem e 1 foram mal. Média boa. Mas eu acho que pelo preço não vale. Vamos ver outro baratinho que é o Ronaldo. 7 cartoletas, talvez, né? Pontuações em casa foram mal. Jogadores que enfrentaram... Olha só, jogadores que enfrentaram o Bragantino, hein? Goleiros. Pedro Morisco, 11 pontos. Hugo Souza, 15 pontos. O Everton, 6 pontos. Olha a média de defesa. Pedro Morisco, 9 defesas. Hugo Souza, 3 defesas e um pênalti defendido. E o Everton, 6 defesas. Então, excelente Ronaldo para a rodada, tá? Excelente Ronaldo, tanto ele quanto o Fábio. Por enquanto, os dois que eu destaco, né? Ronaldo e Fábio. E o Rossi pelo SG. Quer ver os últimos jogos do Fábio fora? 8, 3 e 5. Confronto. 3, 9 e 13. Olha só. Uma média muito grande de defesa, tá? Uma média de, no mínimo, 4 defesas por jogo o Vasco cede para goleiro. Muito bom. Tem o Pedro Rangel, o Hugo Souza.
Carlos Miguel, talvez. Muito bom as pontuações do Miguel em casa. E o cedimento pro Fábio foi muito bom. E pro Everton foi mal, né? Botafogo. Acho que assim, pode ser uma boa. Vamos dar uma olhada aqui no Brasão, que é um goleiro que muita gente está escalando pelo preço. Pontuações em casa do Brasão. 3 defesas, um gol sofrido, 2 pontos. 1 defesa, um cartão amarelo, negativou. 2 defesas, um gol sofrido. Bem mal, tá? Vamos ver se cede? Olha só, hein? O último goleiro que enfrentou o Inter fez 8 defesas jogando em casa, até que foi o Everson. Na verdade, esse jogo ele fez muita defesa, salvou o Galo. Segurou o SG. Marcelo Rangel fez 3 defesas, tomou um gol. E o Rossi fez 3 defesas e tomou um gol também, aqui um padrão, né? Então, uma média de 3 a 5 pontos. E o Everson conseguiu, né, expandir isso daí com o SG. Então, eu acho que o Brasão vai ser excelente para essa rodada. Muita gente vai escalar pelo preço e vem muito bem. Pontuações do Matheus Cunha jogando fora de casa. 0.3, né? E o único goleiro que enfrentou aqui não foi bem, que é o Brasão, né? Fez só 3 defesas. Então, assim, se você não consegue... Vamos voltar aqui pro campinho, tá? Falando de goleiro, claro, destaquei Fábio, Rossi, Ronaldo, mas pelo preço, nós vamos ficar entre esses aqui, ó. Esses 5 aqui, mais ou menos, esses 6. E assim, de todos eles, acho que o meu preferido com certeza é o Brasão, até mesmo pelo cedimento. SG também. Mas, se você não consegue de Brasão, é Matheus Cunha. Eu acho que é melhor do que você escalar um goleiro do Botafogo. Vamos ver esse goleiro do Botafogo aqui. Vem tomando muito gol, hein? Perigosíssimo. Goleiro do Botafogo. Raul. Pontuação em casa não conta. Os últimos goleiros, 3 defesas, 6 defesas. 2 defesas. Sim. Faz uma média de pontos, mas como eu conto o principal favorito, que todo mundo vai ter atacante do Palmeiras, eu deixo de fora. Então, o meu goleiro, por enquanto, é o Brasão, tá? Se eu não tiver cartoleta para escalar os outros jogadores que eu quero, eu posso ir pro Matheus Cunha. Fechou? Então é isso. Vamos lá. Vamos agora para zagueiro. Vamos dar uma olhada em cruzamento de scout para zagueiro, antes de qualquer coisa. Bom, vamos olhar aqui, ó. Últimas 5, zagueiro, pontuação total. Então vamos lá. Olha só, o time que mais cedeu ponto para zagueiros foi o Remo, justamente pelo gol de cabeça, tá? Que é algo que, assim, não sei quem que tá provável aqui, mas é algo que o Léo Pereira tem, o Vitão tem, o Ortiz tem. Então, zagueiros do Flamengo são excelentes para a rodada, excelente. Uma pena que vai estar caro, tá valorizado, e a rodada é cara, né? Mas são excelentes para a rodada, tá? O segundo time que mais cede é o Bragantino, mas não conquista, o Bahia. Tem cedimento pro Palmeiras, tá? Inclusive, o time que mais conquistou em casa com seus zagueiros é o Palmeiras, então excelente pro Murilo, Gustavo Gomes, quem for jogar. Grêmio, olha só, cedimento do Vitória é bom. Então, muito bom o Vieri. E pros zagueiros do CAP, um pouco, né? Só que eles não conquistam. Inverter na ordem, o time que mais cede jogando em casa é o Grêmio e o Vasco. Bom pro Gêmeos aí, se ele for pra jogo, tá? Sabino, talvez. É isso. Vamos olhar agora aqui uma estatística que eu gosto, que é desarme e gol. Então, os últimos... Aqui, ó, cedimento para desarme para zagueiro. Então, vamos lá. Jogando em casa, time que mais cede é o Internacional e o Curitiba. Olha só, o Remo não tem cedimento para zagueiro. O Vitória tem, assim, uma média baixa, mas o Grêmio conquista bastante. Principalmente pelo Noriega, né? E por normalmente ser 3 zagueiros que contam no Cartola, né? Os 2 zagueiros e o Noruega de volante. Então, vai ter uma estatística maior mesmo. E acho que é assim, não destaco nenhum, não. Acho que é uma média boa. O Botafogo cede bastante. Bom pro Murilo, bom pro Gomes. Inverter na ordem aqui, ó. O Santos cede. Botafogo não, o Galo cede e o São Paulo conquista. Talvez um Sabino, um jogador assim. E acho que é isso. E não tem muito cedimento pro Atlético Paranaense também, tá? Fica de olho nisso. Vamos ver gol? Eu acho que o principal aqui é gol, tá?
Últimas 5. Zagueiro. Gols. Então vamos lá. Time que mais cedeu, olha só, hein? O time que mais cedeu gols jogando fora de casa para zagueiro foi o Vitória. Vitória. E o Grêmio conquista. E assim, aqui tem o primeiro jogador que eu acho que vai ser muito difícil de não ter no time. Não só pelo potencial, tá? Mas principalmente pelo preço. 2 cartoletas. Vieri. Inclusive, chegou até um reserva para ele aqui, ó. O meu medo era escalar o Vieri e ele não jogar. Sei lá, se dá uma dor de barriga, alguma coisa. Mas temos agora um jogador provável para colocar na zaga aqui como reserva, ó. Kaique Almeida. E eu já adianto para vocês que tanto o Vieri quanto o Brasão devem estar no meu time, tá? Pelo preço e pelo custo-benefício dos dois. Os dois devem estar ótimos para valorizar. Acho que ainda não... Ou não tem ou não tô aqui com a valorização. Mas eles estão excelentes para valorização, tá? E tem muito sedimento, olha só, para gol de cabeça, e o Vieri costuma fazer, costuma participar. Outro time que cede bastante é o Remo, Coxa e o Bragantino. E o Palmeiras conquista, né? Apesar de não ter sedimento. Jogando fora, acho que eu não destaco nenhum, não. Talvez o Gustavo Henrique ou algum jogador do Corinthians. Algum de São Paulo. Mas é isso. A princípio, essa estatística foi muito boa pro Vieri, tá? Muito boa pra gente. Eu já queria ir com ele no time, mas por conta dessa estatística eu confirmei a vaga do Vieri no meu time. Excelente pra rodada. É isso. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha agora nos outros zagueiros, só que eu não quero ir por cruzamento, eu quero ir por atleta. Então vamos lá. Vamos ver quais são os zagueiros que nós temos pra rodada. Eu vou aumentar aqui um pouco a tela pra vocês verem. É o melhor. Aí. Vamos lá? Bora. Zagueiro provável. Aqui a maior média do Sabino. Vamos ver se tem sedimento. Jogos fora de casa, 10 pontos e 1 ponto. Muito bom, tá? Muito bom aqui pro Sabino. Vamos ver agora confronto. Os últimos jogadores aqui não fizeram nada. Aqui fizeram... Aqui o Marlon teve 4 desarmes, tá? Muito bom. E Gustavo Gomes também. Só um desarme. É, assim... Não tem um sedimento tão bom pro Sabino, mas ele vem conquistando, jogando fora. Vamos ver o Léo Pereira? Pontuações em casa, 4.9 e negativou, tá? Os últimos laterais que enfrentaram, olha só. Isso aqui é bizarro, né? Por quê? O Camuntanga conseguiu fazer bastante pontuação aqui contra o Remo. Depois o Juan conseguiu fazer uma pontuação muito grande. Então eu tava esperando que algum zagueiro do Coxa também fosse fazer alguma pontuação absurda. Não sei se o Maicon ou o Thiago Santos ou algum outro. Então é por isso que, até por esse motivo, eu escalei o Maicon. Não só pelo gol de cabeça, mas por essa recorrência de cedimento para zagueiro. Por fim, nenhum deles foi bem. Todos eles só seguraram SG. Não teve nem desarme. Que triste, né? Mas assim, excelente, Léo Pereira. Tá valorizado, tá? Mas se não estivesse, ou se a gente tivesse cartoleta para escalar todo mundo, com certeza seria o melhor zagueiro para rodada. Junto com o Gomes. Gomes que vem fazendo pontuações boas em casa, tá? Ele fez um gol. Vamos ver as pontuações cedidas. Olha só, Gemes, 2 desarmes. ISG. Wagner Leonardo, 3 desarmes. Noriega, 2 desarmes. Então vem cedendo bastante desarme aqui. Então, excelente, não só pro Gomes, mas também pro Murilo. Que vamos ver se ele tá em dúvida. E eu acredito que ele esteja em dúvida aqui ainda. Tá em dúvida com o Fux. Mas eu acho que qualquer um dos dois que for pra jogo vai ser excelente, tá? Da gente ter no time. Opa! Confirmou o Bruno Fux, tá? Bruno Fux confirmado. Assim, né? Pelo menos por enquanto aqui, no momento que eu tô gravando o vídeo. E o Gustavo Gomes em dúvida com o Murilo. Olha só. Interessante. Bom pra gente escalar o Fux, tá? Vou até ver quanto que tá custando o Fux aqui. Ele deve estar em dúvida, né? Vamos arrumar o filtro. Colocar dúvida também. Bruno Fux tá custando 8 cartoletas. É, um pouco salgado, tá? O Murilo custa um pouco menos. E agora a gente tem um banco, caso o Murilo não jogue. Mas é um pouco arriscado. Acho que por... sei lá... um pouquinho
Assim, 0,5 cartoletas a mais a gente escalou o Fux, que eu acho que tem mais chance de jogar do que o Murilo. Então, talvez seja uma boa aqui escalar o Fux, tá? Vamos dar uma olhada no Noriega, muita gente olhando. Pontuações em casa, 3, 15, 4. Só pontuação boa, tá? E a gente não vai olhar o sedimento dele por aqui. A gente vai olhar pelo meio de campo, tá? Porque ele é um jogador que atua como volante. Então a gente tem que olhar os últimos volantes. Meia. Vamos dar uma olhada aqui. Encontrar um meio campo do Grêmio. Ardoni. Qualquer um. Confronto. Olha só. Jean Lucas. Ó, o Eric. Foi muito bem aqui. Rodrigo Nestor. Então tem bastante sedimento para meio campo. Andréas Pereira, 3 assistências, 1 desarme. Marlon Freitas, 1 desarme. Eu acho que assim, Maurício, para jogadores ofensivos vai ser melhor. Só que o Noriega, mesmo jogando de volante, ele vem participando bastante do jogo. E os meias contra o Vitória vem jogando muito bem, tá? Vem inclusive imitando aqui, ó, arrisco dizer. Jean Lucas mitou, Alan mitou, Andrés Pereira mitou, Maurício mitou. Claro, esses dois jogam um pouco mais pelas pontas, né? Mas eu acho que é interessantíssimo o Noriega pra rodada, tá? Arrisco dizer que ele, pelo preço, ele é um pouco mais barato, né? Que o... Olha só, ele tá custando baratinho, 7,12. Arrisco dizer que essa dobra aqui é excelente pra rodada, tá? Assim, a gente viu que não é tão confiável esse G do Grêmio, mas não só pela valorização, mas pelo potencial e preço, por que não, né? Dobrar os dois zagueiros, tá? Vamos voltar agora para os zagueiros. Tem mais alguns zagueiros que eu tô de olho aqui. Noriega, aqui não. James, a gente pode até olhar. As pontuações dele são boas, né? SG. Zarm. Não tem muito sedimento não por parte do Vasco, é mais para goleiro. Léo Ortiz, muito bom para rodada. Arthur Dias. Aqui tá um zagueiro que muita gente vai escalar pelo preço e pelo possível SG do Cap. E também, não só por isso, mas pela média básica dele, tá? Ele é um jogador que, assim, pelo menos no único jogo que teve em casa, que acho que ele até tava no meu time aqui, fez 3 desarmes, muito bom. Vamos ver se vem cedendo? Olha só, hein? Tudo bem, aqui teve SG. Não tem muito sedimento não. Tem um sedimento de SG aqui pro Flamengo, uma finalização pro Léo Ortiz, SG pro Léo Pereira. O William Machado e João Vitor não fizeram nada, e o Barbosa SG. Eu acho que assim, é um jogador muito bom atuando em casa, mas vai depender muito de SG, tá? Não tem sedimento. Então, tomem cuidado com o Arthur Dias. Ele é um bom zagueiro pelo preço, mas tá dependendo muito do SG. Super dependente do SG. Que outro zagueiro interessante aqui pra rodada? Júnior Alonso, Freitas, talvez. Ingo Babueno. Tor Gabriel fora, não. Fabrício Bruno, não. Adonis Frias, vamos ver os zagueiros do Santos. Se tem sedimento pra eles. Olha só. 3 desarmes aqui. O resto foi SG. 2 desarmes aqui. 2 desarmes aqui. 2 desarmes. É uma média de 2 desarmes cedidos, então contando bastante com o SG também. E o Vieri? Vamos dar uma olhada aqui. Pontuação em casa. 1.7, 2.1. Assim, não fez boas pontuações, mas tá ótimo, né? Pra um zagueiro baratinho. E o Cartola roubou um pouco de desarme dele. Ele fez mais desarmes nesses jogos. Agora, olha só. Os últimos zagueiros que enfrentaram Vitória. Santiago Mingo negativou. E o Gabriel Xavier fez 2 desarmes. Murilo. Foi contra a Vitória que o Murilo fez o gol de cabeça. Verdade. E o Gustavo Gomes também. Então, no mesmo jogo, o sedimento do Vitória foi os 2 gols no mesmo jogo, né? Então, excelente pro Vieri, tá? Excelente pro Vieri. Acho que é isso. De zagueiro. Assim, resumindo, galera. Zagueiro, Vieri mais 1.
ou se você conseguir não ir com o Vieri e escalar um ataque que você quer, pode ser, sei lá, um Arthur Dias e... Noriega, cadê o Noriega? Perdi ele. Aqui. Arthur Dias e Noriega. Um exemplo. Ou Noriega e Léo Ortiz. Ou quero ter muito... Pedro, quero muito um zagueiro do Flamengo. Léo Ortiz porque tá mais baratinho. E Vieri pra balancear. Tá ótimo. Léo Ortiz e Vieri. Então, eu acho que são esses os nomes, né? Que eu destaco. Então, eu destaco os zagueiros do Palmeiras, Flamengo, James, Noriega. Nossa, daqui nenhum. Arthur Dias e o Vieri. Por enquanto, Vieri confirmado no meu time. Agora a gente tem que ver o outro, eu vou escalar mais pra frente, tá? Vou deixar aqui, por enquanto, o Léo Ortiz, que eu considero o melhor pra rodada. Ele e o Léo Pereira. Fechou? Vamos agora pra lateral. Lateral a gente tem bastante pra conversar aqui. Lateral. Lateral acho que eu vou ir por jogador ou não? Vamos por jogador. Eu acho que é mais fácil a gente analisar. Então vamos lá. Primeiro de todos, René, tem a maior média até o momento. Jogando fora, olha só. 12 pontos e 8 pontos. Esse jogo sem SG e esse jogo com SG. Então, sem SG aqui ele teria feito 7 pontos. Na verdade, 8, né? Então, 8 pontos sem SG nos dois jogos. Absurdo, tá? Vamos ver sem sedimento? O René joga pelo lado esquerdo, né? Então, aqui seria o GFT. Kelvin desarmou mais pelo lado direito. GI também. E olha só, Luciano Juba mitou. Então, já fica uma incidência boa pela lateral esquerda aqui pro René. Só que o Luciano Juba joga um pouco mais ofensivo que ele. E fica bom... na verdade não ficou bom pro Walter Clara que ele não fez nada. Então assim, é um jogador excelente aqui pra ficar de olho, tá? Cuiabano, porra, absurdo. A única pontuação dele em casa, né? 13 pontos. Jogando fora, 11. Cara, o Cuiabano é muito jogador de cartola. É muito jogador. Vamos ver se tem estatística pra ele. Aqui, João Lucas e Sávio. Quem que é o lateral hoje do Remo? Vamos dar uma olhada aqui. Lateral esquerdo, Kaique Almeida. Marcelinho. Bom, cedeu mais aqui pro João Lucas. Teve mais cedimento aqui pro Piquerez, mais pouco. E pro Juba, pouco também, né? 2 desarme e falta sofrida. Acho que assim, não tem tanto cedimento, mas é o Cuiabano. Se você tá com dúvida e tem cartoleta pra escalar lateral, quer investir no Cuiabano, vale muito, mas ele tá caro. Ramon, talvez. Luciano Juba, vamos ver. Desempenho dele em casa, 2 pontos, 5 pontos. 2 jogos 1x1, ó. Ficar de olho. Pode ser mais um jogo de 1x1. Eu acho que vai ser. Matheus Bidu mitou. Olha só, se isso não empolga em escalar o Luciano Juba, hein? Muita falta sofrida, 2 desarme, SG, gol, finalização pra fora. Marlon, em compensação, não fez nada. E o Tinga aqui fez 3 desarmes. Eu acho que é interessante o Luciano Juba pra quem quiser. Enzo Dias mesmo fora de casa é muito bom. Vem de pontuações melhores em casa. E não tem cedimento pra ele. Acho que não dá, não. E o Walter Clara, hein? Reinaldo desse ano. Olha as pontuações do Walter Clara em casa. 8 pontos, 15 pontos, 9 pontos. Em todos os jogos, se eu não me engano, em todos ele fez gol de pênalti. Mas ele fez gol. Isso que importa. Vamos ver se tem cedimento? Se tiver, me empolga. E não tem. Teve pro Kaique Bruno um desarme só. E aqui o Lira, o outro lateral nem consta aqui. Eu acho que esse não é o jogo do Walter Clara, mas se o Corinthians for inteiro reserva, pode ser uma boa. E o Piquerez, hein? Jogando em casa, 5 pontos, 2 pontos, 12 pontos. Excelente pra rodada. Pelo confronto, teve muito cedimento pro René, 3 desarmes. E teve 3 desarmes pro Marlon. Então, uma incidência grande aqui de 3 desarmes, né? Pros 2 últimos laterais. Então, pode ser uma boa pro Piquerez, tá? Ele pode participar de gol. Que mais? Igor Vinícius, que muita gente gosta aí, ó. Eu não sei se ele tá provável. Vou até dar uma olhada aqui.
Santos. Não tá provável, mas se ele jogar, excelente. Só pontuação boa em casa, 10 pontos. E assim, não teve tanta pontuação cedida pro Lodge. Teve pro João Lucas aqui. E teve pro Alexandre. Acho que é legal. Igor Vinícius se jogar. Interessante. Marlon. Pode ser uma boa. Vamos dar uma olhada. Se tem cedimento pro Marlon. Ó, o Juba. É verdade, o Marlon tinha muito cedimento aqui por conta do Piquerez ter mitado, né? Contra o Vitória. Mas o Juba foi lá e não correspondeu. Mas é uma boa, tá? O Marlon sempre é bem perigoso. Escobar, Kaique Bruno, Renan Lodge. Igor Formiga, muita gente falando dele, mas tomem cuidado, porque ele deve tomar gol e, assim, apesar de ter média básica, eu acho que vai mais pelo preço, né, dele tá baratinho. Mas assim, ó, o Igor Formiga, deixa eu até confirmar aqui, o lado que ele tá jogando do lado direito. Mateuzinho, não fez nada. Walter Everton, né, que joga do lado direito, uma assistência. E o William, um desarme. Assim, não tem muito sedimento não, tá? Tomem cuidado com o Igor Formiga. Paulo Henrique, pontuações em casa, 9 e 0. Sedimento, como a gente viu, não tem muito, né? E agora chega num nome que eu gosto muito pelo preço e, assim, potencial que ele pode ter na rodada, que é o Benavides. O único jogo que ele fez em casa, ele não correspondeu, que negativou, tá? Inclusive, ele tava no meu time, uma pena. Vamos ver se tem sedimento. Olha só. Contra o Flamengo, nenhum sedimento. Contra o Mirassol, nenhum sedimento. E aqui contra o Botafogo, só SG também e 2 desarme. Não tem sedimento nenhum, tá? Por parte do Cruzeiro. Mas ele pode ter uma boa chance de participação ofensiva por conta da fragilidade do Cruzeiro fora. Tá bom? Assim, galera, até agora nenhum me chamou tanta atenção, tá? Dos baratos. O GI tá provável? Vamos ver. O GI vem fazendo pontuações boas em casa. Tá baratinho, 6.20. Olha só o GI, hein? Tem desarme? Opa! René. 3 desarmes. Guilherme Arana. Samuel Xavier. Ah, não, aqui foi SG, né? Não tem muito desarme pro GI também, não. E aqui acabou. Galera, tá bem ruim de lateral, viu? Bem ruim de lateral. Eu acho que assim, faltou os do Flamengo, verdade, galera. Eu acho que o principal vão ser os do Flamengo que estão em dúvida. Então aqui eu vou ter que colocar dúvida. Nossa, todos em dúvida. Vamos lá, Varela. Primeiro que a gente vai analisar aqui. Outra 6 em casa, 5 pontos com SG. E negativou aqui. Sedimento. JP Sherman, lado direito, tá? Muito sedimento. Matheus Silva também, do lado direito. Se eu não me engano. Vou até confirmar aqui. Não lembro o lado que o Matheus Silva vem jogando. Eu lembro que quando o Matheus Silva jogou, não tinha o Benavides, né? O Matheus Silva jogou no lugar do Esquivel, se eu não me engano. Mas assim, independente, teve cedimento para os dois lados, tá? Tanto o Matheus Silva quanto o Gemerson que teve cedimento. Então, excelente, tá, o Varela. Não só ele, quanto o Ayrton Lucas, Alexandre, Emerson Royal, qualquer um. De todos aqui, os únicos baratos são Varela, Emerson Royal e Ayrton Lucas. E assim, adianto para vocês que eu vou ter, tá? Um lateral do Flamengo no meu time. Qual? Não sei. Mas eu acho que, por enquanto, eu vou ir de Varela com o Ayrton Lucas não, com o Emerson Royal na reserva, tá? Pra garantir que pelo menos um lateral do Flamengo eu vou ter. Porque ou joga Varela ou joga Emerson Royal. Então, pelo menos aqui eu garanto. Porém, agora, para eu escalar o segundo lateral, ele tem que ter um custo maior do que o do Royal, né? Então, vamos ver as opções dos baratos. O GI, posso escalar o GI, posso escalar o Benavides, tem um SG do Cap, que eu considero bom. Posso escalar o GI, tem um SG do Palmeiras, considero muito bom também. Posso escalar o Walter Clark, que vem fazendo só pontuações em casa, cobra pênalti, por que não, né? Só pontuações boas em casa. Tem o Paulo Henrique, baratinho também. Mas acho que aqui já começa a ficar salgado o preço.
Então eu acho que de momento eu vou com o Giai, tá? Vamos ver quem que ele vai pegar. O Giai vai enfrentar o... Kelvin, o Giai. O Giai vai enfrentar o Montoro. Acho que o Montoro costuma perder bola. Mas assim, vamos ver. Eu acho que é mais um potencial de SG do que qualquer coisa. E também preço, né? Só que ele foi bem na última rodada. Ele vai estar bem valorizado. Talvez por conta disso eu prefira o Benavides, tá? Só por conta da valorização, que eu acho que vai ser importante. Mas é isso. Vamos ficar de olho aqui, tá? Vou deixar o Benavides por enquanto aqui. Benavides, Emerson Real, Varela. E aqui na vaga do Ortiz eu venho com esse dia do Palmeiras. Que nós temos o Palmeiras aqui. Tem o Gustavo Gomes e o Fux está em dúvida, né? Fux e o Murilo em dúvida. Eu acho que de momento eu vou estar vindo com o Fux aqui. Um pouquinho mais caro, eu acho que ele tem mais chance de jogar. Vamos ver. Deixar o Fux aqui. O que a gente pode fazer? Uma boa também. Vim com o Arthur Dias. Não gostei muito, né, do segmento, mas talvez pegar um SG. E o Giai. A gente mantém o SG do Cap do Palmeiras, tá? Mas de momento eu vou com... Ou a gente dobra o... Com o Noriega, hein? Mais barato. Acho que é uma boa, viu? Dobrar com o Noriega. Acho que ele tem boa chance de participar de gol aqui. Vamos ver. Por enquanto eu vou deixar assim. E eu já adianto pra vocês que o meu técnico vai ser o Leonardo Jardim, tá? É a melhor opção. Porque como a gente tá com muita dúvida em quem vai jogar do Flamengo, você escalando técnico, você cerca qualquer jogador que jogar, qualquer mitada que acontecer, qualquer 5-0, o seu técnico vai garantir bastante dessa pontuação e pode passar de 10, 12 pontos, dependendo da mitada, tá? Dos jogadores. Segurando SG então. Então eu quero fazer esse investimento no Leonardo Jardim, mas tem outros técnicos bons, tá? E antes de qualquer coisa, vamos ver o segmento para técnico, aproveitando que a gente já olhou o lateral. Aí, vamos ver o que tem a melhor média em casa. Acho que o Ayrton Lucas só jogou um, Alexandro. O Alexandre é o melhor, porque ele tá caro. E o Emerson Real jogando em casa, 5 pontos e 2 pontos. Tá legal. Assim, né? Pra um jogador barato e um SG bom. Vamos ver aqui então em cruzamento scouts para técnico. Eu gosto muito de olhar isso. Esqueci inclusive de ver na última rodada, última 5. Técnico. Pontuação total. Aplicar. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. O time que mais cedeu pontuação jogando fora de casa foi o Remo e depois foi o Cruzeiro. Então, galera, ó, a gente já estava comentando que os favoritos são Palmeiras, Flamengo, certo? E muita gente está olhando também para o CAP e correspondeu o cedimento para técnico, tá? Então, para quem não tiver cartoleta para ir com o Leonardo Jardim ou não quiser ir com o Leonardo Jardim, excelente vocês estarem vindo aqui com o Odair Hellman do CAP, tá? Se eu não me engano, tá até bom para valorizar. Não pontuou tão bem na última. Ao contrário do Leonardo Jardim, que tá caro e valorizado. Fechou? Eu acho que é isso. Mais ou menos isso que eu vou fazer aqui na minha defesa, tá? Vamos dar uma olhadinha agora em meio de campo. Antes de qualquer coisa, pra mim, unanimidade, Arrascaeta, tá? Antes de olhar sedimento, antes de olhar qualquer coisa. No ataque, Pedro, tá? Porque é o principal jogo da rodada, é o principal favorito. O Arrascaeta não jogou o último jogo, então ele tem grande chance de jogar esse jogo. O Pedro vem sendo o cara de confiança ali do Leonardo Jardim, né? Marcando gol, sendo importante para ele. E numa fase boa. Então eu acho que esses dois jogadores não podem faltar no seu time. Inclusive, por enquanto aqui, o Pedro vai ser o meu capitão, tá? Agora vamos dar uma olhada nos outros nomes para a rodada. Bom, aqui, ó, inclusive já até atualizou. O Vitor Roque tá provável, tá, galera? Fica de olho nisso. Não sei se ele realmente vai pra jogo. Ah, não. Voltou a dúvida. Agora é com o Sosa. Tava em dúvida com a... Agora tava em dúvida com o Sosa. Assim, se ele jogar, é o melhor nome pro ataque, mas se ele continuar em dúvida, tem que tomar cuidado. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em meio de campo. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Filtro última 5. Meia. Vamos olhar direto gols.
Gols e assistência, que é o que a gente tá buscando. Vamos lá, o time que mais cedeu... Olha, o time que mais cedeu gol para meio de campo foi o Vitória e o Cruzeiro, tá? Então fica excelente pro Noriega, que tá ali no meio de campo. Bom salve. E muito bom para jogadores do CAP, apesar de não ter conquistado nenhum ainda. Que mais? Tem cedimento por parte do Botafogo, então excelente para Arias, Maurício. Tem cedimento por parte do Inter, então muito bom para o Neymar. Eu já adianto aqui também que, assim como ele foi meu capitão na última, ele vai ser escalado no meu time mais uma vez, ainda mais pela valorização agora que ele tá bom para valorizar, né? E o Inter é um time bem mais fraco defensivamente do que o Corinthians da última rodada. Então dessa vez ele vai estar no meu time mais uma vez, tá? Neymar. Que mais? Acho que é isso. Ó, estatística pro Arrascaeta não tão boa. Vamos ver aqui, invertendo o jogo, ó, o Grêmio cede bastante, a Chape cede bastante, então pode ser uma boa pro Breno Bidon, pro André, tá? E acho que é isso. Vamos ver a assistência. Meia assistência, últimas 5. Assistências. Remo cedeu 2, Vitória cedeu 3. Tá muito bom pro Noriega aqui. Cruzeiro cedeu 1, Bragantino, nem tanto, né? Galo cedeu 3, o São Paulo conquistou. Acho que aqui não tem muita coisa interessante. E ó, pro Lucha Costa e o Savarino, excelente, tá? 2 cedimentos do Vasco. Acho que é isso. Vamos olhar jogador, que é mais fácil. Jogadores, vamos filtrar aqui por meias. Primeiro, Neymar, pontuações em casa. 3 pontos em uma e 19 na outra. Vem tendo média básica, pelo menos. Últimos camisa 10, assim, que jogam na posição parecida com a do Neymar. Se bem que ele vem jogando de atacante também, né? Pela ponta, ele jogou contra o Corinthians. Vitor Hugo, 2 desarmes. Gustavo Scarpa, uma finalização pra fora, tá? Depois a gente pode olhar a estatística para atacante que tem. Pico foi muito bem, Patrick de Paula fez uma média básica. Arrascaeta foi muito bem, fez um gol. Paquetá foi muito bem. Então, assim, tem sedimento, tá? Tem bastante sedimento pro Neymar. Acho difícil deixar ele de fora nessa rodada. Quem mais nós temos? O Lucha Costa, que vem fazendo muita pontuação, média básica, gol, participação. Tem sedimento? Olha só, Arias mitou, só com desarme. Marlon Freitas deu uma assistência. Felipe Anderson, 4 desarmes. Muito bom. Andrés Pereira, 2 desarmes. Então é um time que vem cedendo bastante desarme, tá? O Vasco. Everton Ribeiro, assistência, 4 desarmes. Até jogador que não costuma desarmar tá desarmando. Jean Carlos também, um gol. Eu acho que assim, é um jogo excelente, tá? Excelente pro Lucha Costa e pro Savarino. Muito bom mesmo. Então, fica de olho aqui no Lucha Costa. Pode ser um ótimo nome pra rodada. Temos o Andrés Pereira, que assim, depois dessa mitada de 16 pontos e depois a de 14 nunca mais fez nada. Teve cedimento pro Lucha Costa, armando o jogo aqui. Então fica melhor talvez pro Flaco Lopes, né, que tá fazendo essa posição aqui. Que mais? Arthur Melo, desarme, Edenilson, gol. E o William, desarme também. Tá muito bom aqui pro Andrés Pereira e pra meio campo. Então acho que é um jogo muito bom pro Arias, tá? Só que tem que tomar cuidado que ele pode ser que ele não jogue. Vamos ver. Desarme. Jogou bem aqui em casa. Eu acho que o Arias vai ser um nome excelente pra rodada se for pra jogo. Barreal. Aqui chega num nome que eu gosto muito. Pontuações em casa. 4, 6 e 5. Muito bom. Muito bom, fazendo média básica. Tem jogos desses aqui que ele nem entrou no primeiro tempo, ele entrou só no segundo e já fez média básica. E lembra que a fragilidade do Inter vem pelas pontas, hein? Tomem cuidado com isso. Porque às vezes se você não tem dinheiro pro Neymar, mas quer ter um potencial contra o Inter, pode escalar o Barreal que pode corresponder não só tão bem quanto, mas até melhor. E vamos dar uma olhada em estatística pro Barreal? Para isso a gente tem que ir para atacante, tá? Porque como ele é ponta, vamos ver as últimas pontuações de ponta. Isso. Vou pegar um atacante aqui, Gabigol. Então, os últimos ponta esquerda, tá?
que enfrentaram, olha só. Aqui teve o Hulk e o Quaid. O Quaid foi bem, tá? Pelas pontas. Aleph Manga, porra, mitando. Com uma assistência, finalização, desarme. E agora aqui tanto o Samuelino quanto o Cebolinha não corresponderam, tá? Então, assim, tem sedimento, mas principalmente pelo retrospecto recente do Inter de ter sofrido bastante com as pontas, eu acho que é um jogo excelente pro Barreal, tá? Excelente. Então, fiquem de olho no Barreal pra rodada, tá? E ele acha que tá até baratinho, vamos dar uma olhada aqui. Quanto que tá custando o Barreal? Tá custando 12, não tá tão barato assim. Mas olha só pontuação boa, hein? Lembrando que ele costuma pontuar na rodada que ninguém escala ele. Na rodada que todo mundo escala o Barreal, ele não faz nada. Na rodada que ninguém escala, ele vai bem. Então, é isso. Por enquanto, vou deixar aqui no meu time. Vamos dar uma olhada em mais jogadores, tá? Jean Carlos contra o Corinthians pode ser uma boa, eu gosto dele. Apesar de não ter começado jogando. É um time que cede bastante, olha só. Cede bastante para meio campo o Corinthians. Pode ser um nome coringa aí, bem baratinho. Bem baratinho não, mas barato. Jean Lucas contra o Braga, talvez. Pontuações em casa 11 pontos e 2 pontos. Ixi, tem pouco cedimento, tá? Cedeu aqui só pro Garro. Não gostei tanto. Vitor Hugo, Danielzinho, Luiz Gustavo, Breno Biton, Bobadilha, que não são nomes que não me chama tanta atenção, talvez o Bobadilha. Vamos ver se teve. Tem bastante ponto. Nossa, tem muito sedimento por parte do Galo, hein? Olha só. Bobadilha pode ser uma boa dessa rodada. Muito bom. Quem quiser aí, ó, Bobadilha. Maurício, olha só, o Maurício tá provável, hein? Só pontuação boa em casa, negativa nessa, mas não lembro se ele começou jogando. E tem muito sedimento, hein? Olha só, o Luxo. Edenilson, só tem que ver. O Maurício tá confirmado pela esquerda. Temos que ver se o Maurício, se tem sedimento pro lado esquerdo aqui, vamos ver. Vamos ver os atacantes. Vitor Roque. Confrontos. Serna, pelo lado esquerdo. Pontuou bem. 4 pontos de média básica. TT e Amuzu mitaram. Carlos Vinícius, TT e Amuzu mitaram. Então pode ser um jogo muito bom pro Maurício. Que, vamos ver aqui, ó. Vou até pegar pra vocês. O Maurício, nos últimos jogos, vem participando muito de gol, tá? Olha só. Assistência nesse jogo. Gol aqui. 2 jogos que ele começou como titular, tá? Aqui também começou, mas jogou menos. E aqui também jogou menos. Agora aqui, vem participando bastante de gol. Foi convocado para a seleção do Peru. Paraguai, perdão. Então ele tá até empolgado. Pode estar mais animado aqui para os jogos. Minutagem boa. Vem jogando todos os jogos, tá? Sem exceção. Vem jogando todos os jogos sem exceção. Tinha sido um pouco poupado nesse último jogo aqui. Depois voltou. Então acho que é excelente. Custo-benefício muito bom, tá? Para escalar os jogadores que você quer. Quanto que está custando aqui? Maurício, 7 cartoletas, baratinho, hein? Muito bom. Muito bom pra rodada. Tá? Então, é isso, galera. Muito bom o Maurício pra rodada. Tem mais algum meio aqui que eu quero destacar? Tem os baratos, né? Mas eles estão todos em dúvida. Tem o André do Corinthians. Josué, que é um cara que eu gosto muito jogando fora de casa. Pontuações fora 12 e negativou. Matheus Pereira não fez nada. Felipe Coutinho fez 10 pontos. Gol. Então acho que assim, é um coringa, né? Pra quem quiser arriscar nesse terceiro meio e colocar um jogador diferente. Eu acho que é isso. Bom tempo também. Pode ser uma boa. Pontuações em casa médias, né? Acho que assim, se você quer dobrar o meio de campo do Santos, acho que tem que ser Neymar e Barreal. Mas se você não tiver dinheiro, pode ser uma boa, bom tempo. Tá custando 3 cartoletas, muito bom. Vitor Hugo fez 2 desarmes. Aqui o pico foi bem. Mas acho que, a princípio, eu prefiro
jogadores meio de campo que tem chance de participar em gol, né? Como o Barreal, Neymar, enfim, e outros nomes. Acho que é isso, galera. E por fim, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tinha comentado do Chiquete, tá? Ele deve estar em dúvida. Vou até olhar aqui. Dúvida. Tá em dúvida aqui o Chiquete, Chiqueti, não sei como pronuncia, e o Dudu. Os dois na mesma posição. E você pode colocar o Chiquete titular. Então você pode vir aqui, ó. Tira o provável. Desce bastante que ele tá lá embaixo. Caraca, não chegamos nele ainda. Felipe Chiquete, certo? Deixa eu voltar aqui pro time. E aí você fala, poxa, Pedro, eu até posso escalar ele, só que quem que eu vou colocar no meu banco? Vem aqui, ó, tira o provável, coloca o Dudu, que eu acho que é um dos jogadores mais baratos, 75 centavos, é sacanagem. Então aqui, ó, pronto. Se o Chiquete não jogar, o Dudu é certeza que joga, você garantiu. Os dois com certeza são excelentes para valorizar e podem participar de gol, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eles vão jogar aqui armando o jogo. Eu acredito que eles não vão armar o jogo porque o Julimar, quando o Zapelli não joga, o Julimar costuma fazer essa função e vem participando de gols nessa função, tá? A gente pode até comentar dele no ataque. Mas eu acredito que o Chiquete e o Dudu podem ser jogados para ponta ali, tá? Mas ótimo para valorizar, participar de gol. Baratinho, tá? Vamos ver se realmente corresponde? Vamos ver. Chiquete, pontuações em casa, 2.4. Não deve ter começado titular. E olha só o cedimento, hein? Pro Arrascaeta teve, pro Carrascal teve, que joga ali de ponta. Pro Paquetá teve muito cedimento. Eduardo um pouco. Danilo, muito cedimento. Montoro. Santiago Rodrigues. Caraca, tem muito cedimento pro Chiquete, tá? Excelente pra rodada o Chiquete. Excelente. Um bom nome, tá? Muito bom nome. O problema é a minutagem. Talvez não comece jogando. Toma cuidado. E o Carrascal, hein? Porra, se o Carrascal jogar 8 pontos, 2 pontos. É. Procedimento pra meia não tá muito bom. Teve aqui o Baralhas, foi bem, o Scarpa. Toruga, não, tá bom sim. Tá muito bom pra meio de campo. Vamos ver pra ponta? Quero ver o cedimento pra ponta do tanto Flamengo quanto Cap, tá? Que tá em dúvida. Vou colocar provável. Tá aqui o Flamengo. O Pedro a gente nem precisa falar, né? Muito boa opção. Ainda mais pelo que vem tomando gol aqui, o sempre de centroavante. Vamos ver pelas pontas, ó. Lucas Ronier fez nada. Breno Lopes não fez nada. O Dudu e o Coelho fizeram uma pontuação boa. Melhor pro Dudu, né? Que joga pela esquerda. E aqui o Eric também, que joga pela esquerda. Então, melhor para quem for jogar na esquerda do Flamengo. Quem que é? Qualquer um da ponta é bom, mas aqui é o Everton Cebolinha ou o Samuelino, né? Carrascal, Paquetá. Vai ser difícil adivinhar quem que joga. Vai ser muito difícil, a gente não vai ter escalação. Eu acho que eu vou morrer com o Pedro e Arrascaeta. Se você quiser arriscar Paquetá, Carrascal, Everton Cebolinha, Samuelino, só vai, entendeu? E fica de olho nas notícias. Mas eu acho que eu vou morrer com o Pedro e Arrascaeta, é isso aí, certo? Já tô até aqui com, ó, Pedro, Arrascaeta, Varela e Leonardo Jardim. Pra mim tá ótimo. Eu acho que assim, queria, claro, um Carrascal, mas vou acabar ficando só com os dois. Vamos ver agora pro Chiquete se é bom? Cadê o Viveiros? Mendonça, pode ser. Sedimento, Pedro. Então, o centroavante do time é o principal, tá? E aqui quem tá como centroavante, vamos dar uma olhada. É o Viveiros. Porra, excelente pro Viveiros, tá? Samuelino ponto esquerda. Então, muito bom pro Julimar, que no caso pode ser o Chiquete ali, tá? Negueba e Fogaça. Alisson, caraca, os atacantes pontuam muito bem contra o Cruzeiro. Muito bem. Matheus Martins, eu acho que é um jogo excelente pro Chiquete, pro Viveiros, pro Mendonça, todo esse pessoal aí, Julimar.
Vamos ver o Julimar jogando em casa. 14 pontos. O único jogo dele em casa. Muito bom, hein? E tem sedimento pro lado dele ali. Cobra pênalti. Ele e o Mendonça revezam um pênalti ali, se eu não me engano. Costuma ser o Mendonça, né? Mas enfim, vamos ficar de olho aqui, porque eu quero... Acho que eu vou querer ter alguém do Cap no meu ataque, ou o Julimar ou o próprio Viveiros, tá? Vamos ficar de olho. Bom, é isso. Eu acho que essa terceira vaga eu vou deixar em aberto. Vou primeiro escalar meu ataque, tá? E vamos lá. Vamos ver quem são os atacantes, os melhores atacantes para a rodada aqui. Atacante, provável. Bora. Primeiro, Pedro, a gente já viu Carlos Vinícius, pontuações em casa. 12, 0 e 24. Aquele cara que ou mita ou zica. Assim, ou ele imitou ou ele zicou. O campeonato inteiro. Vamos ver se tem sedimento? Olha só, o William José não arrumou nada. Sosa fez um gol. E só, tá? Verdade. Foi algo que inclusive incomodou muita gente nesse jogo. O Vitória tomou 5 gols e nenhum dos gols passou pelo Vitor Roque e Flaco Lopes, que eram os dois atacantes. Então isso é bizarro, tá? Bizarro. O único que passou foi o Sócio, que entrou depois. Então, assim, pode ser estressante escalar o Carlos Vinícius nessa rodada, porque a gente vai estar esperando algo que, igual a gente esperou naquele jogo do Palmeiras e não aconteceu. E quem acabou imitando foi Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Andrés Pereira. Então acho que é isso, tá? Carlos Vinícius, legal. Andrés Gomes, média básica absurda, jogando em casa. Arrisco dizer que ele é quase uma unanimidade jogando em casa, mas olha só, não tem muito sedimento aqui pro Aleph Manga, não teve. Vitor Roque teve, depois a gente tem que olhar a meia. Christian Oliveira um pouco. Acho que é legal, mas a defesa do Flu é muito boa. Negueba, talvez. Flaco Lopes. Pontuações boas em casa, 12, 1 e 4. Muito bom. Viveiros, pontuações em casa, 12. Olha só. E o sedimento é muito, né, cara? É muito sedimento. É muito sedimento. E agora com a defesa fragilizada, Gerson não jogando, Matheus Pereira. E eu acho que é o primeiro lateral, o atacante que eu tenho que ter aqui na rodada é o Viveiros, tá? Quero ir com ele. Gosto muito dele. Pra Cartola. Ele só jogou 3 jogos. Viveiros em 4 jogos, né? Então, muito bom. Muito bom pra rodada. Quem mais aqui eu destaco? Tem o Luciano, quem quiser. Canóbio. John Kennedy, Julimar. Vamos ver o Julimar em casa? 14 pontos a gente chegou a ver, na verdade. Hulk. Aqui vem um cara que, assim, ele é conhecido por ser carrasco de São Paulo. E eu, como São Paulino, tenho que reconhecer isso. Ele é carrasco de São Paulo até demais, tá? E o São Paulo vem cedendo? Vamos ver. 7, sim. Para atacante, para centroavante nem tanto, mas para atacante cede um pouco, mais pelas pontas. Mas acho que assim, vale, tá? Cobrador de pênalti, carrasco de São Paulo, joga em casa, pode participar de um gol. São Paulo pode rodar elenco pro clássico. Então acho que é excelente, sim. Gabigol, será? Vale. Pontuação em casa 9-2. Os últimos atacantes, Hulk fez gol, Coelho fez gol. Coelho é foda, né? Coelho. Aleph Manga fez gol. Na verdade, deu uma assistência, né? Participou. E aqui o Pedro não participou. Acho que é legal. Mendonça, muito bom também. Ramuzu, Pedro Rocha, Cabral. William José, talvez. Vamos dar uma olhada. O William José vem jogando mal, né? Não tô gostando muito do jogo dele. Carlos Vinícius fez gol. O restante não foi bem. Eu acho que assim, galera. Primeiro de tudo, eu tenho que ter um atacante do Palmeiras aqui. Epa. O que aconteceu? Escalação bugou. Tem que escalar tudo de novo. Oh, meu Deus do céu. Tá, vou escalar tudo de novo aqui, mas agora pelo menos eu já sei o meu time. Então, meia Neymar, Arrascaeta, depois eu coloco o restante. Aqui Varela e Benavides, tá?
com o Royal no banco. Zagueiro, Vieri e Noriega, por enquanto. Técnico, Leonardo Jardim. Goleiro, Brazão. Agora vindo pro meu ataque. Pedro vai ter. Pô, caraca, tá bugando todas as vezes que eu tiro o provável. Como que eu vou escalar? Eu quero escalar o Vitor Roque. Vamos tentar aqui. Eu vou mudar aqui, ó, filtros. Dúvida. Tá bugado, galera. Bom, queria ter o Vitor Roque aqui. Pelo jeito eu não vou poder escalar o Vitor Roque. Mas então eu vou deixar uma seleção aqui sem ele, tá? Vender todo mundo. Viveiros. Neymar, Arrascaeta. Terceiro meio ainda não sei. Aqui vai ser Varela e Benavides. No banco. Royal. Muito importante. Sempre que eu colocar o Varela, colocar o Royal no banco. Aqui o Vieri e o Noriega. Técnico Jardim. Goleiro Brazão. Agora sobrou 14 cartoletas para o meu meio de campo. Ou eu melhoro a defesa. Complicado, tá? Gosto muito do Barreal. Gosto muito de tentar arriscar aqui um Jorginho, algum jogador do Flamengo. Nardoni, Jean Lucas não. Padilha não. Maurício, para fazer uma dobra do Palmeiras? Por que não, né? Só que assim, adianto para vocês. Se o Vitor Roque, assim que eu conseguir, né, atualizar no Cartola, eu quero colocar o Vitor Roque nessa vaga do Flaco, tá? E jogar o Flaco Lopes para reserva de luxo. Então eu teria o Vitor Roque e o Flaco Lopes no meu time. Assim, não tô conseguindo fazer porque tá bugando aqui no site, mas a princípio é isso que eu faria. E caso eu fizesse essa transição, acho que ia dar certinho pra colocar aqui. Não ia ter dinheiro pra mudar mais ninguém. Então, provavelmente essa aqui vai ser minha escalação, tá? E se eu dobrar o Palmeiras no ataque, né, com Vitor Roque e Flaco Lopes, talvez eu viria aqui com outro jogador. Quem seria esse jogador? Maurício, Marcos Antônio. Essa vaga do meio tá bem aberta, tá? Tá bem aberta. Você pode, inclusive, usar ela para fazer aposta. Ó, tem o Japa aqui, tem alguns jogadores bem interessantes. Josué, cobrando pênalti. E eu acho que tem jogadores bem interessantes, tá? Talvez eu viria com um Chiquete aqui. Por que não? Eu acho que eu indo com o Chiquete... Tem risco dele jogar um tempo, né? Esse é o problema. Esse pode ser uma boa. Que eu vou ter uma dobra do Palmeiras, uma dobra do Flamengo, uma dobra do Cap, que são os principais para fazer gol nessa rodada. Muito bom. Assim sobraria cartoleta para eu melhorar. Talvez o meu segundo zagueiro. Tirar o Vieri. Colocar aqui um... Se eu quiser um Gustavo Gomes. Se eu tiver certeza que ele joga. Né? Benavides, talvez. Tirar o... Vim aqui com o Piquerez. Pode ser uma boa. Mas eu acho que é isso. Eu vou fechar com Noriega. Já tá, né? Noriega e Fux. Quanto que custa o Murilo? 7,57. E o Fux? 8.
Posso deixar os dois. Olha só que legal. Murilo, Fux e o Noriega no banco. Acho que é uma boa. Se um dos dois não jogar. Ou se os dois jogarem, é excelente. E aqui eu viria com o Benavides mesmo. Porque seria esse saldo de 7 cartoletas, ó. Não sei se vocês estão vendo porque minha câmera deve estar em cima. Deixa eu arrumar, ó. Aqui tem 7 cartoletas sobrando. E essas 7 cartoletas seriam para colocar o Vitor Roque no lugar do Flaco Lopes e passar o Flaco para reserva de luxo, tá? Mas como eu não consigo fazer isso porque o Cartola tá bugando, vou colocar aqui qualquer um no reserva de luxo. Na verdade, vou deixar em aberto. E a faixa de capitão no Pedro, tá? Assim, esse vai ser o meu time. Provavelmente esse é o meu time para rodada. Tem mais alguns jogadores que eu quero analisar no ataque? Acredito que não. Não é uma rodada que a gente vai fugir tanto desses jogadores aqui para ataque, tá? Podemos ver um cedimento pro Ronier. Vamos ver assim. Lucas Ronier. Vamos ver se tem cedimento para ele. Olha as detalhe, olha as pontuações do Lucas Ronier fora de casa, tá? Vou consertar minha tela aqui. Você deve estar com um toque. Aí. Pontuações do Lucas Ronier jogando fora de casa. 17, 15, 7. Muito bom. Excelente esse cara jogando fora de casa. Vamos ver se tem cedimento. Wanderson. Olha só, o Wanderson joga pela esquerda, se eu não me engano. Não. Ele intercala com o Arroio. Wanderson, 1 gol. E Andrés Gomes, 2 desarmes, 2 finalizações, 3 na verdade, né? Então tem muito cedimento pro Ronier, tá? Pode ser uma boa aqui. Escalar o Ronier nessa rodada, tá? Então pra quem ficou bravo que o Ronier não entregou nessa última rodada, pode ser nessa próxima rodada que ele vai entregar. Então eu vou até deixar ele aqui, ó. Viveiros e Ronier. E ó, reserva de luxo no Viveiros. Só pra finalizar meu time. Importantíssimo esse reserva do Chiquete, que é o Dudu, tá? Um dos dois joga. E goleiro reserva aqui eu vou com o Matheus Cunha. Espero que o Brasão jogue. Não dependa dele e talvez eu faça o hack com o goleiro, tá? A princípio meu time é esse. Quero muito ir com o Vitor Roque nessa vaga do Flaco. E tô pensando muito no Vieri e no Noriega, tá? O Vieri principalmente porque ele vai ser bem escalado, então tenho medo de às vezes ele fazer um gol de cabeça, fazer alguma coisa. E eu não ter ele no meu time, então vou ficar de olho nele. Mas acredito que seja isso. Minha escalação para essa rodada. Vamos ver. Qualquer atualização que eu tiver, eu aviso vocês na live de amanhã. No caso, dia 18, dia do fechamento de mercado. Às 5h30, provavelmente eu vou estar online. Então, todo mundo que quiser me acompanhar, estarei aqui, tá bom? Dando dicas e analisando o que vocês pedirem pra mim aqui. Fechou? Acredito que seja isso. Os principais favoritos: Palmeiras, Flamengo, Santos e Cap. Grêmio, um pouco. Então, provavelmente vai ser isso a minha escalação para essa rodada, tá bom? Muito obrigado quem me acompanhou. Quem quiser deixar algum comentário pode deixar. Qualquer sugestão. Quem gostou do conteúdo e gosta desses conteúdos mais longos, deixar aqui também. Seguir, deixar o like, fechou? Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado dos estudos. Valeu!